Aqui eu vou começar fazendo o meu nó corrediço. Eu tô utilizando aqui uma agulha de número 4, então eu vou começar fazendo 41 correntinhas para um tamanho M. Tem que ter 24 centímetros essas correntinhas para um tamanho M. Para um tamanho G, 28 centímetros. E para um tamanho SP, tem que ter 20 centímetros. É só ir fazendo 4 correntinhas a mais ou 4 a menos. Eu sei que com a linha preta é um pouco difícil de enxergar, mas é só correntinhas. E agora eu vou fazer uma carreira de pontos baixos. A seguinte vai ser uma carreira de ponto rede. Eu vou repetir isso durante todo o trabalho com outras cores também. Quem tiver dificuldade de ver na cor preta, na seguinte cor vai ver perfeitamente. Vou fazer mais uma e na segunda venho e já faço meu primeiro ponto baixo. Vou fazer toda essa carreira em pontos baixos até o final. Chegando aqui no final, faço aqui. Tenho aqui a minha primeira carreira de pontos baixos. Agora, eu vou subir 3 correntinhas, que equivalem a um ponto alto, uma correntinha, que equivale à correntinha de separação, viro o trabalho, laço, pulo um ponto, no seguinte, faço um ponto alto. Uma correntinha de separação, laço, pulo um ponto, no seguinte, ponto alto. Uma correntinha de separação, laço, pulo um ponto, no seguinte, ponto alto. Agora, nós estamos fazendo o ponto rede, por isso que nós temos que ter um número ímpar. Então, seja lá qual for os centímetros que você precisa, é sempre deixar um número ímpar, para mais ou para menos. Eu vou fazer isso até o fim, chegando aqui no final, com um ponto de base no seguinte, um ponto alto, uma correntinha, laço, pulo um de base e venho aqui e faço meu último ponto alto. Aqui eu vou subir uma correntinha, vou virar o trabalho e vou vir aqui em cima do ponto alto e vou fazer um ponto baixo. Aqui dentro, um ponto baixo. Aqui em cima do ponto alto, um ponto baixo. Essa carreira também é toda de ponto baixo. Um em cima do ponto alto, outro dentro do espaço. Eu vou fazer isso até o final e depois já vou mudar de cor. A nossa carreirinha de ponto baixo, nós sempre vamos fazer ela do lado direito. A carreirinha dos pontos altos é que é o avesso, tá? Um ponto baixo, aqui no meio um ponto baixo e aqui na terceira correntinha, nosso último ponto baixo. Aqui nós vamos cortar o fio, porque como são carreiras ímpares, 3 carreiras, não dá pra gente ir trançando os fios aqui na lateral sem cortão. Aqui nós acabamos a nossa carreirinha com ponto baixo, vou virar o trabalho e vou colocar aqui o seguinte fio. Vou fazer aqui meu nozinho corrediço, vou vir aqui no meu primeiro pontinho, adiciono aqui o meu nó, vou fazer aqui uma, aqui vamos subir mais 3 correntinhas, num total de 4, 1, 2, 3, que equivale ao ponto alto, mais uma que equivale a uma correntinha de separação. Pulo um, venho aqui no seguinte e faço o meu ponto alto. Uma correntinha de separação, venho aqui no seguinte, pulando um na base. Uma correntinha de separação, laço, pulo um de base, no seguinte, um ponto alto. Uma correntinha de separação, pulo um de base, no seguinte, um ponto alto.
correntinha de separação, laço, pulo um na base, no seguinte, faço um ponto alto. Nós vamos fazer toda essa carreira no ponto rede, chegamos aqui no final, uma correntinha de separação, pulo um na base, venho aqui no último e faço o meu ponto alto. Subo uma correntinha, viro o trabalho e agora eu vou fazer pontos baixos. Aqui no ponto alto, eu faço um ponto baixo, aqui dentro do espaço, um ponto baixo, em cima de cada ponto alto, um ponto baixo. Vou fazer isso toda essa carreira. Aqui no meio, um ponto baixo, e aqui na terceira correntinha, um ponto baixo. Subo uma, duas, três, que é o equivalente a um ponto alto, mais uma de separação, viro o trabalho, e agora vou fazer ponto rede novamente, uma correntinha de separação, pulo um na base, faço um ponto alto, uma correntinha de separação, pulo um na base, faço um ponto alto, uma correntinha de separação, laço, pulo um ponto de base, no seguinte, um ponto alto. A partir de agora, as nossas carreiras vão ser assim. Aqui na parte central, eu só vou usar essas duas cores. Uma correntinha, laço, pulo um na base, aqui no último faço o meu ponto alto. Agora, eu vou cortar. Vamos virar o trabalho e nós vamos agora repetir o que nós fizemos aqui na primeira carreira. Ponto baixo, ponto rede, ponto baixo. A cor preta sempre vai ser assim, e com essa cor aqui bege também vai ser a mesma coisa. Fazendo aqui um nó corrediço, venho aqui no meu primeiro ponto, adiciono aqui o meu nozinho, faço uma correntinha. Eu vou aproveitar aqui e vou esconder esse fio, porque essa carreira aqui nós vamos fazer ponto baixo. Aqui, nesse mesmo lugar onde eu adicionei o meu nozinho corrediço, eu faço aqui meu primeiro ponto baixo, venho aqui no espaço, faço ponto baixo, em cima do ponto alto, faço aqui um ponto baixo, aqui no meio, um ponto baixo, aqui em cima do ponto alto, um ponto baixo, aqui onde temos a correntinha de separação, um ponto baixo, aqui no ponto alto, um ponto baixo. Vou fazer toda essa carreirinha de pontos baixos. Aqui no espaço, um ponto baixo, e aqui na terceira correntinha, o último ponto baixo. Subo uma, duas, três correntinhas, que é equivalente a um ponto alto. Uma correntinha de separação, laço, pulo um de base, no seguinte, um ponto alto. Aqui eu vou fazer a carreira rede, laço, pulo um de base, faço um ponto alto. Essa carreira eu vou fazer todinha assim. E a seguinte, eu vou repetir a carreirinha de pontos baixos, tá? E a partir daqui é a mesma coisa. A gente no preto faz uma de ponto baixo, uma de rede, uma de ponto baixo. No bege nós fazemos uma de rede, uma de baixo, uma de rede. É isso que nós vamos fazer até nós termos o tamanho que nós precisamos. Fazendo meu último ponto alto. Agora, subo uma correntinha, viro o trabalho. Aqui em cima do ponto alto, eu faço um ponto baixo. Aqui no espaço, um ponto baixo na carreira toda. E assim, nós finalizamos a carreira e trocamos a cor.
Eu tenho aqui a parte do retângulo finalizada. Eu fiquei aqui com uma faixinha preta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 faixas. Cada faixa tem 3 carreirinhas, tá? Então, eu fiz uma preta, uma bege e fiz 12, como eu fiz aqui, nessa parte da blusa. Então, agora, nós vamos fazer uma carreirinha aqui de ponto baixo, todinha. Depois, nós vamos trabalhar 4 pontos altos e a de baixo. E a mesma coisa aqui desse lado. Depois que nós finalizarmos essa parte, nós vamos começar a trabalhar todo o redor da nossa blusa com as cores que nós escolhermos, tá? Aqui, lembrando para vocês que eu tô utilizando restinhos de fios. Esse aqui, por exemplo, é o natural da Charme, esse aqui é o craft da Amigurumi, esse aqui é um preto que eu não sei dizer que marca é, que eu tinha aqui um restinho, e esse begezinho aqui é um da DMC, mas não tem por que ser da mesma marca. O importante é que aqui, que vocês levem em consideração, eu tô usando uma agulha 4, então qualquer fiozinho que vocês tiverem para uma agulha 3,5, 4, já vamos ter mais ou menos as mesmas medidas que esse trabalho. Eu vou fazer aqui o meu nó corrediço, venho aqui no meu primeiro pontinho, coloco aqui o meu nó corrediço, faço uma correntinha, venho aqui no mesmo lugar, faço o meu primeiro ponto baixo, venho aqui no espaço, faço um ponto baixo, já vou aproveitar para esconder esses 2 fios. Em cima de cada ponto alto, faço um ponto baixo. Então, eu vou fazer todinha essa carreirinha de ponto baixo, que é o mesmo que nós fizemos aqui nas anteriores. E depois, quando for aqui para fazer a carreirinha do ponto rede, eu vou. Subo aqui 1, 2, 3, que equivale a um ponto alto, uma de separação, viro o meu trabalho. Agora, aqui, vou marcar para vocês poderem visualizar bem. Venho aqui no meu quarto pontinho aqui alto e marco que é até aqui que eu vou trabalhar. Marco aqui o pontinho que eu vou trabalhar, tá? Laço, venho aqui, pulo um de base, venho aqui no seguinte, faço meu ponto alto, uma correntinha de separação, pulo um, venho no seguinte, ponto alto, uma correntinha de separação, pulo um e venho aqui onde nós colocamos o marcador e faço aqui meu último ponto alto. Aqui eu vou virar o meu trabalho, aqui eu não vou fazer o ponto baixo aqui no ponto alto como sempre, eu já vou vir aqui no meio, sem nenhuma correntinha, sem nada, porque é como se fosse uma diminuiçãozinha. Faço aqui um ponto baixo, no ponto alto faço um ponto baixo, aqui no meio um ponto baixo, no ponto alto um ponto baixo, aqui no meio um ponto baixo, aqui na terceira correntinha o meu último ponto baixo. Então, agora aqui eu corto e vou fazer a mesma coisa aqui desse lado. Viro aqui o meu trabalho, faço aqui o meu nó corrediço, venho aqui onde eu coloquei o meu marcador, eu vou começar aqui para eles ficarem exatamente iguais, que se eu começar aqui, ele fica do outro lado. Então, para que eles fiquem exatamente do mesmo lado, faço 1, 2, 3, 4 correntinhas, 3 equivale a um ponto alto, uma de separação. Laço, venho aqui, pulando um na base, faço meu segundo ponto alto. Uma correntinha, pulo um de base e faço aqui meu ponto alto. Uma correntinha, venho aqui no último e faço o meu último ponto alto. Aqui eu subo uma correntinha, viro o trabalho, venho aqui no meu ponto alto, faço um ponto baixo. Aqui no meio um ponto baixo, no ponto alto um ponto baixo, aqui no meio um ponto baixo, aqui no ponto alto um ponto baixo. Agora aqui eu só faço um ponto baixo. Não trabalho aqui nas 3 correntinhas para ficar a diminuiçãozinha como nós fizemos ali do outro lado. Corto aqui meu fio e já tenho finalizada essa parte central da blusa. Nós vamos agora trabalhar ao redor do nosso retângulo, aqui do centro. Vamos trabalhar essa parte aqui, vamos vir aqui
trabalhar esse outro lado e vamos fazer quantas carreiras forem necessárias para o tamanho que nós queremos, tá? Aqui, essa peça que já está finalizada, eu fiz uma carreira de ponto alto, uma de baixo, uma de alto, uma de baixo, uma de alto, uma de baixo, uma de alto, uma de baixo. Aí aqui, com essa cor aqui central, eu fiz uma de alto, baixo e alto. Depois, com a preta, eu finalizei baixo, alto e baixo. E eu acredito que esse tamanho é o suficiente. Agora, quando eu tiver as duas partes, e eu vou juntar e vou ver se realmente está bom ou se eu preciso fazer mais alguma carreira. Então, agora é isso que eu vou fazer. Nas esquinas, a gente tem aqui como um V. Onde é ponto baixo, nós temos 3 pontos baixos dentro do V. Aqui, antes de eu começar, eu já tô arrematando esses fiozinhos para quando nós fizermos a carreira com a cor esta natural, não fique aparecendo, tá? Então, onde é o bege aqui, eu passo o fiozinho aqui por entre os pontos. Corto aqui o excesso, porque nós vamos agora trabalhar aqui em cima, vai ficar bem firme, bem seguro. Aqui o fiozinho preto, como eu tenho aqui meus pontinhos baixos, eu vou passar eles por aqui, vai ficar bem mais bonito o acabamento, tá? Vai ficar mais fácil para nós trabalharmos essa parte. Arrematar aqui antes, para ficar bonito, tá? Senão fica feio. Porque depois ali entre os pontos vai aparecer essas cores desses fios. Eu poderia trabalhar aqui em cima desses fios e ir escondendo eles, mas na verdade aqui não vai ficar muito escondido. Então eu prefiro já passar eles por aqui. E o acabamento é muito importante para uma peça. Agora aqui, depois de arrematar todos os fiozinhos, eu vou começar a trabalhar com a minha linha na cor natural. Vou vir aqui no meu último pontinho e vou fazer a primeira carreirinha toda em ponto baixo. Venho aqui no mesmo ponto, faço aqui um ponto baixo. Aqui onde é ponto alto, eu vou fazer 2 pontos baixos. Aqui entre uma carreirinha e outra eu faço um ponto baixo. Aqui onde temos correntinhas que equivalem a um ponto alto, faço 2 pontos baixos. Aqui entre uma carreira e outra faço um ponto baixo. Eu vou fazer isso agora toda a volta da blusa. Quando eu chegar ali na esquina, eu volto. Aqui eu cheguei na carreirinha essa do ponto baixo, faço aqui um ponto baixo, e aqui no meu pontinho esse aqui que nós iniciamos o trabalho, aqui dentro eu vou fazer 3 pontos baixos, tá? 2 e 3, para termos aqui a nossa curvinha. E agora, vou aqui trabalhar um ponto baixo para cada ponto aqui de base. Aqui é a correntinha que nós começamos o trabalho, tá? Então, agora aqui a gente faz um ponto baixo para cada ponto. Quando chegarmos aqui nessa outra pontinha, 3 pontos baixos e seguimos aqui com o nosso trabalho. Cheguei aqui na minha outra pontinha, trabalhei meu último pontinho, aqui mesmo eu vou fazer mais 2 pontos baixos, para nós termos aqui a viradinha, tá? Aí aqui eu venho, trabalho 1, aqui no meio do ponto alto trabalho 2, entre uma carreira e outra 1, trabalhar aqui meu último pontinho baixo, vou subir 1, 2, 3, que equivalem a um ponto alto, uma de separação, viro o meu trabalho e agora eu vou trabalhar o ponto rede. Vou pular 1, venho no seguinte e faço meu ponto alto. Uma correntinha de separação, pulo 1, no seguinte, um ponto alto. Eu vou fazer isso toda a volta, quando chegar ali na esquina, eu volto para mostrar para vocês como nós vamos fazer. Cheguei aqui, fiz uma correntinha de separação, laço, pulo 1 e venho aqui nesse e faço um ponto alto.
uma correntinha de separação. Aqui eu tô com os meus 3 pontinhos baixos, 1, 2 e esse aqui é o terceiro que eu peguei agora. Então, agora eu vou laçar, sem pular nenhum aqui, eu vou vir aqui no meu pontinho baixo do meio, faço um ponto alto, uma correntinha, laço no mesmo lugar, faço outro ponto alto, uma correntinha e vou fazer aqui no seguinte sem pular, exatamente como eu fiz aqui, tá? Nem sempre vai acontecer isso. Pode ser que quando você chegue aqui, você faça uma correntinha de separação e você já coloque no teu ponto baixo central aqui da esquina, tá? Então, a gente vai vendo, porque como aqui são pontos que nós estamos fazendo sem saber se vai ser ímpar ou não, pode ser que aconteça de fazer assim, como também não seja necessário fazer assim. Só basta um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, depois uma correntinha, um ponto alto no mesmo lugar, uma correntinha, pulo um de base, ponto alto, tá? Então, assim, a gente vai adaptando aqui ao que nós vamos encontrar no nosso trabalho. Então, eu vou fazer isso até a seguinte esquina. Cheguei aqui na seguinte esquina, um ponto alto, uma correntinha, pulo um, venho aqui, esse é o primeiro ponto baixo aqui da curvinha, faço uma correntinha, laço, venho aqui sem pular nenhum, no do meio, e faço um ponto alto, uma correntinha, laço no mesmo lugar, um ponto alto, uma correntinha, laço e venho no seguinte ponto, sem pular nenhum, para ficar igual aqui e igual essa lateral também, tá? E agora sigo normalmente uma correntinha, pulo um de base no seguinte, vou fazer isso até o final. Faço aqui meu último pontinho alto, subo uma correntinha, viro o trabalho aqui mesmo no meu ponto alto, faço meu primeiro ponto baixo, aqui no meio um ponto baixo, em cima de cada ponto alto um ponto baixo. Vou fazer isso até chegar ali na esquina, para mostrar para vocês mais uma vez como se faz, para não ficar nenhuma dúvida. Chegando aqui, onde nós temos uma correntinha, nós vamos fazer 1, 2 e 3 pontos baixos. No ponto alto, um ponto baixo, e agora tudo igual. Cheguei aqui no final, vou cortar o meu fio, vou virar o trabalho, vou vir agora com a cor seguinte que eu tô trabalhando. Esse aqui é um amigurumi na cor craft. Faço aqui um nozinho corrediço. Em vez de começar aqui com as 3 correntinhas, eu vou fazer dessa forma. Tenho aqui meu nozinho corrediço na agulha, seguro aqui com o dedo, laço, venho aqui no primeiro ponto e vou fazer aqui já um ponto alto. Vou fazer uma correntinha de separação, venho aqui no seguinte, pulando um ponto de base, faço meu ponto alto, uma correntinha de separação, pulo um de base, faço um ponto alto. Agora que nós já temos aqui os pontos altos, a gente fica bem fácil para nós nos basearmos aqui, ó. Tem que ficar um em cima do outro, tá? Então, agora essa carreira vai ser toda em ponto rede. E depois, a seguinte, nós vamos fazer de ponto baixo e finalizamos. Porque a partir de agora, as carreirinhas que eu trabalhei, só foi essa aqui, olha, só a primeira e a última são completas, que são 3 carreiras. Ah, não, a penúltima também tá completa. Essas 3 carreirinhas aqui seguinte vão ser só ponto alto, uma de ponto baixo. Uma de ponto alto, uma de baixo, uma de alto e uma de baixo, tá? E fiz o meu último ponto alto, uma correntinha, viro o trabalho e vou fazer essa carreira toda de ponto baixo. Chegando ali na esquina, onde nós temos o Vzinho, nós vamos fazer 3 pontos baixos. E essa carreira já finaliza aqui essa cor. Porque agora nós estamos trabalhando faixas de 2 carreiras. Já finalizei aqui, vou cortar o fio,
Então, essa carreira é ponto alto e acabamos ela no ponto baixo, exatamente como nós fizemos aqui desse lado. São 3 carreiras que nós vamos fazer assim, dessa forma, tá? A primeira nós fizemos completa, que é esta. Nós estamos aqui nesta. Eu vou fazer agora com a cor natural e depois vou fazer novamente com o craft, exatamente isso que nós fizemos aqui. Vou virar o trabalho, viramos o trabalho. Vou fazer aqui o meu nozinho corrediço. Eu vou já laçar. Venho aqui no meu primeiro ponto e vou fazer aqui o meu primeiro ponto alto. Vou fazer uma correntinha de separação. Vou vir aqui no seguinte, um ponto alto. Uma correntinha de separação, pulo um de base. Venho no seguinte e faço o ponto alto. A seguinte carreira vai ser a de ponto baixo. Aqui, quando nós chegarmos na esquina, vai ser exatamente igual a essa. Aqui eu tenho já as 2 partes finalizadas. Agora, eu vou costurar aqui no ombro. Então, onde é preto, eu vou costurar de preto. Aqui eu já costurei. Eu fiz a costura com agulhinha de tapeceiro. Aqui eu tinha deixado uns pedacinhos de fio mais compridinho para já poder fazer aqui a costura. Uma costura bem simples aqui. Vou costurar essa parte aqui preta. Pegando um pontinho de um lado, um pontinho do outro. Aqui o preto a gente não vê muito bem, mas é super fácil. Aqui eu pego as 2 alcinhas aqui da correntinha. Porque aqui nós temos correntinha, aqui depois são pontos altos. A gente também vai pegando no meio dos pontos. E vamos fazer aqui essa costurinha. Último pontinho de um lado, último pontinho do outro. Aqui eu faço um nozinho. E agora, eu vou passar aqui por dentro dos nossos pontos. E vamos fazer isso, uma coisa bem simples, uma costurinha bem simples. Aqui nós temos ponto alto e temos correntinha. Então, nós vamos pegar aqui, olha, nas alcinhas e vamos fazendo aqui a costurinha. Pega 1, 2 alcinhas e a gente faz o nozinho para finalizar. Vou passar o fio aqui dentro de alguns pontos. Depois que eu tiver tudo costurado, nós vamos fazer o cordão da lateral. Aqui eu já costurei essa parte também. Agora eu vou virar. Eu provei ela no meu corpo, marquei aqui mais ou menos a abertura aqui do braço. Então, aqui eu tenho a nossa costurinha, que fica super bem. Aqui na lateral, eu não vou costurar, eu vou fazer um cordão para nós passarmos e aqui a gente fecha com um lacinho, ou com um nozinho, como cada um queira. E tem 2 tasséis na ponta. O cordão que eu fiz com 200 correntinhas. Começo aqui fazendo o meu nó corrediço. E vou fazer 200 correntinhas. Eu acabei a minha correntinha e vou fechar. Então, eu tenho aqui o meu cordão. Agora, eu vou fazer o tassel para pôr aqui na pontinha. Olha, para fazer o tassel, eu vou enrolar aqui nos meus 4 dedos 10 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E aqui eu corto. Então, aqui eu enrolei 10 vezes. Amarro aqui o tassel. Quem, como eu, estiver trabalhando com 2 fios, não precisa amarrar aqui, já pode abrir aqui e já amarra o tassel aqui, tá?
Mas eu vou fazer assim porque a maioria das pessoas vai trabalhar com fio, geralmente. Então, agora o que a gente faz? Agora, nós vamos vir aqui no meio da correntinha e vamos passar o nosso fio para amarrar o tassel. E amarramos aqui. Dois nozinhos para ficar bem apertadinho. Agora, a gente ajeita aqui os fiozinhos. Vamos cortar aqui. Vamos amarrar, para nós amarrarmos aqui, fazermos esse nozinho do tassel, nós vamos dobrar aqui a pontinha do fio, vamos posicionar aqui no tassel. E agora, nós vamos girar aqui ao redor. Damos aqui algumas voltas, umas 6, 7 voltas, acho que já é o suficiente. Agora, a gente coloca o fio aqui dentro da argolinha, seguramos ele aqui, e esse outro nós vamos puxar. Assim, ele entra pra dentro, isso, e agora a gente já pode cortar aqui o excesso. Agora, nós colocamos um tassel ao lado do outro e acertamos aqui as pontinhas. Aqui nós temos já o nosso cordão, e agora o que nós vamos fazer? Trançar aqui na lateral. Então, aqui eu marquei 14 bloquinhos de um lado e coloquei aqui o número 14 e 14 aqui do outro, que é o suficiente aqui para o meu braço. Agora, eu vou começar a passar o fio para nós fecharmos aqui a lateral. Quem quiser costurar a lateral, fica à vontade. Eu quis fazer assim porque, além de você poder deixar mais apertadinho ou mais solto, eu acho que fica bonito, fica diferente. Então, aqui, coloquei nesse, né? Então, aqui no seguinte, eu pulo um e vou no próximo. Aqui, eu fiz nesse, pulo esse e venho aqui no seguinte. Vou fazendo assim, vou pulando um, tá? Porque senão fica muito grosso. Eu não vou fazer até o fim, porque eu quero que ele fique um pouquinho aberto na lateral. Não esquece de se inscrever no canal, acionar o sininho para ser notificado dos próximos vídeos. Na aba da comunidade, ali no canal onde eu faço os meus posts, vocês também podem postar o trabalho de vocês. As peças que vocês fazem, inspiradas no tutorial do canal, vocês podem postar ali, partilhar, para todos nós vermos o trabalho de vocês. Eu deixei aqui 7 bloquinhos, tá? E aqui a gente fecha. Eu vou fechar com um nozinho e vou fazer aqui um laço. E assim fica aqui caidinho. Vou tirar aqui os marcadores e agora vou provar. Espero que vocês tenham gostado, que se inspirem a fazer a de vocês. Eu acho que ficou uma peça bem bonita. Aqui eu tenho a blusa já finalizada. O centro ficou com 24 centímetros de largura e de comprimento ficou com 32 centímetros. Aqui a lateral ficou com 12 centímetros, tanto aqui quanto aqui. Eu vou deixar na descrição do vídeo as linhas que eu usei com as referências. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês se inscrevam no canal, acionem o sininho para ser notificado dos próximos vídeos. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau!